AppSec2Go, o podcast da Conviso. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AppSec2Go, uma iniciativa da Conviso aí para fomentar a comunidade de AppSec. Eu sou o Gabriel Galdino, Developer Advocate da Conviso, e hoje estou com a nossa convidada Isabela Matos. Tudo bem, Isabela? Tudo jóia, tudo certo. Bom, a Isabela, ela é analista de segurança da informação na Conviso, é a pessoa de casa, engenheira de AppSec com experiência em desenvolvimento de software, está sempre ajudando os devs a criar aplicações mais seguras e também disseminando a cultura DevSecOps. Fechou aqui. Bom, e convidamos a Isabela Matos para falar sobre a modelagem de ameaças, um tema aí que a gente sempre discute na hora de falar sobre o processo de desenvolvimento na etapa de design. A gente fala de segurança de aplicações logo no início, então a gente pensa na parte de requisitos, segurança, modelagem de ameaças, mas afinal, o que é modelagem de ameaças? O que seria, então, buscar esses cenários, identificar cenários de ameaças e entender como desenvolver aplicações seguras antes mesmo de você codar, né, de você colocar a mão na massa. E como que desenvolvedores podem pensar nisso, como desenvolvedores podem ser protagonistas em fazer a modelagem de ameaças e pensar aí nas principais ameaças e requisitos de segurança para desenvolver a sua aplicação. E convidamos a Isabela, porque ela é referência aí para falar sobre modelagem de ameaça, e já começa aí pedindo para que ela se apresente, fale um pouco da sua história e da sua trajetória profissional. Eu sou universitária atualmente ainda, né? Estou na graduação, estou terminando a graduação de Sistemas de Informação, assim, né? Terminando, tomara. Eu até 3 meses atrás, eu trabalhava como dev ainda, então eu era security champion e tal, mas eu era dev efetivamente, então agora que eu estou aqui na Conviso no time de consulting, trabalhando como analista de AppSec, que eu meio que entrei de cabeça 100% nesse universo. Mas meu background, a maioria é desenvolvimento mesmo, desenvolvimento back-end, um pouquinho de front-end para web também, mas é bem background de dev. Ótimo. Então você, como já tem experiência com desenvolvimento, né, a gente pensa assim, na hora de desenvolver uma aplicação do zero, a gente já pensa nos requisitos funcionais, né? O desenvolvedor já pensa ali no MVP, já pensa nos requisitos, e às vezes os não funcionais, nesse caso de segurança, acabam sendo deixados de lado, né? Então, como a gente pensa esses requisitos funcionais, né? O que seria isso? Vamos pensar logo, né, na parte introdutória. Perdão, os requisitos funcionais, eles definem o que o sistema deve fazer e os requisitos não funcionais definem como o sistema deve ser. Então, para exemplificar, o sistema deve permitir pagamento através de Pix. Esse seria um bom exemplo de requisito funcional, que ele diz o que o sistema deve fazer. E aí, um não funcional, por exemplo, seria o gateway de pagamentos deve ser compliant com o PCI DSS. Ele aí diria algo que o sistema deve ser. Né? Então, tem essas diferenças assim. E aí, tem vários tipos de requisitos não funcionais, né? Os de segurança, de performance, de manutenibilidade e etc. A engenharia de requisitos em si, né, uma matéria muito grande, e dá para a gente falar por muito tempo dela aí, mas por cima é mais ou menos assim que está classificado os requisitos. E a gente pensa os requisitos apenas na parte do início de todo o processo de desenvolvimento, ou quando a gente já desenvolveu uma aplicação, já está ali no bem, a gente ainda precisa atualizar esses requisitos, precisa pensar neles constantemente. Mais uma coisa constante mesmo, porque no mercado de hoje, né, as aplicações, elas mudam bastante, os serviços das empresas, eles mudam bastante, estão sempre em interação constante, né? Então, sempre vai surgir algum requisito, seja de segurança ou seja requisito funcional mesmo. Então, é algo que vai estar sempre se atualizando e meio que naturalmente. A gente vê Sim. o que o nosso cliente precisa e vai adicionando isso no nosso produto, por exemplo. Sim, eu pergunto isso porque é muito comum a gente ver os gráficos, enfim, desenhos de desenvolver aplicações, e aí tem a parte de requisitos logo no início, e parece que é um processo que a gente precisa, não precisa, mas que
é esquecido do decorrer do processo. E não, né, como você comentou, né, novas funcionalidades vão sendo desenvolvidas, e com isso também a gente precisa estar sempre pensando nos requisitos, né? E aí eu já entro na parte da modelagem de ameaças, que tem muito a ver com requisitos, afinal. O que seria essa modelagem de ameaças, pensando em um conceito básico, para quem nunca ouviu falar? A modelagem de ameaças ela é uma prática para a gente avaliar ameaças potenciais no sistema, para a gente avaliar os eventuais riscos, aí, tanto da perspectiva técnica quanto de negócio, e identificar o que a gente pode fazer para mitigar esses riscos. Então, eu acho essa uma boa definição de modelagem, porque ela é abrangente, ela abrange as várias etapas que tem dentro desse processo. E para poder começar a pensar na modelagem de ameaça, então eu preciso de ter um diagrama, um ML, eu preciso ter definido já algumas partes do meu software? Não necessariamente, assim, facilita muito a vida de quem vai fazer a modelagem, se tiver tudo bonitinho desenhado, mas a gente consegue fazer essa levantagem desses assets, desses ativos do nosso software durante o processo. Mas, assim, ter alguma listagem, algo desenhado já de cara, antes da gente começar, ajuda bastante. Sim, e você comentou bem, né, identificar ameaças ali, potenciais, né, ameaças. E Uhum. então, modelar um sistema não é buscar por vulnerabilidades, né? Não. A modelagem de ameaças, o objetivo final dela é a gente ter os requisitos de segurança para a gente implementar no nosso software. Então, quando a gente vai modelar um sistema, a gente busca entender quais são os pontos fracos que podem ser explorados nesse sistema, e aí a gente vai definir quais ações a gente vai tomar para mudar esse cenário. Então, justamente, o foco não deve ser buscar vulnerabilidade, e sim a gente definir ações de mitigação de risco e garantir que essas mitigações sejam aplicadas no nosso software, porque não adianta a gente Sim, achar vulnerabilidade e não fazer nada com essa informação, né? sim. É interessante você trazer essa visão, porque a gente pensa, assim, na questão de segurança como uma parte de educação, né? De você ter uma visão, uma perspectiva de segurança na hora de você desenvolver. Que não é só você perceber vulnerabilidades, mas é você pensar em perspectiva do atacante, né? Quando você pensa em ameaças. E querendo ou não, desenvolvedores, né? Eu tenho muita dificuldade de pensar como um atacante na hora de lidar com algumas partes aí de desenvolvimento. Então eu penso assim que qual a importância, às vezes, de você ter um pré-conhecimento de segurança da informação, né, para você fazer esse processo, pensando sobretudo no lado do desenvolvedor, que muitas vezes carece desse tipo de conhecimento. A gente falar, pense como um atacante não é tão simples realmente quanto pode parecer, porque a gente não é atacante, a gente é desenvolvedor, né? Então não é um pensamento tão fácil de ter. Mas eu vejo a modelagem de ameaças como um conjunto de habilidades e não só uma skill só, certo? Então, habilidade como comunicação, que é muito importante para a modelagem, conhecimento de alguns tipos de ataque também, priorização, saber priorizar, entender tipos diferentes de arquitetura, todas essas habilidades aí, e várias outras também, elas vão ajudar a gente a fazer modelagens melhores. Então, não só a segurança em si, mas todo um conjunto de habilidades. A segurança é, obviamente, importante, porque essa é uma prática de segurança, mas tem todo um conjunto de habilidades aí por trás que ajuda a gente e apoia a gente no processo de modelagem. E vamos pensar também como que a UASP, hoje em dia, ela cria recursos ou ela ajuda as pessoas que querem realizar isso, né? Eles possuem algum projeto. Eu sei que tem o Sam e ele fala ali na parte de design, né? Ele tem um tópico específico. Mas além disso, sabe se eles possuem algum material ou recurso para auxiliar? A UASP tem bastante coisa sobre modelagem de ameaças. Eles têm aquelas séries de cheat sheets que eles colocam, né? Que são como se fosse umas documentações com pontos focais de cada processo. E lá eles dão algumas boas práticas, né? E tem também para o caso de modelagem de ameaças. Então, é um material muito bacana que eles fazem. E aí, para a parte de levantamento de requisitos, que também faz parte da modelagem, eles têm o ASVS, né? Que é um projeto que tem a listagem de Isso é alguns famoso. controles bacanas, né? De a gente implementar. E aí a gente olha lá, tem a listagem separada por
funcionalidades do sistema, e a gente olha lá o que a gente precisa e tem uma listagem bem bacana ali para a gente implementar no nosso software. Legal. A gente sempre fala aqui no podcast desse documento, a CVS, que ele traz aí uma visão muito interessante para quem está desenvolvendo, não só requisitos, mas, enfim, pensar em todos os critérios aí importantes de segurança de aplicações. E você falou de habilidades, né, importantes para realizar esse processo, também comentou de alguns recursos aqui que é importante também, e aí isso tudo foi uma entrada aí para a gente refletir agora. Por exemplo, eu que estou começando agora, ou eu já desenvolvo há alguns anos, trabalho aí num setor que não realiza modelagem de ameaças e quero começar a realizar agora. E eu te pergunto, assim, qual que é o primeiro passo que eu preciso fazer para poder iniciar esse processo? Qual que é a dica que você daria para esse desenvolvedor? Geralmente eu não indico começar escolhendo metodologia, por exemplo, porque uma coisa que a gente vê muito pesquisando aí sobre modelagem é de cara pessoas já indicando metodologias para começar aplicando na sua modelagem. Eu digo, né, como eu falei, a gente saber desenhar um bom diagrama de dados é uma parte legal, que geralmente os devs têm essa habilidade de saber representar o sistema, fazer uma abstração do sistema. Então, começar por aí é bacana, a gente levantar quais são os pontos do nosso sistema que a gente quer proteger, né? Então, fazer um desenho bacana, levantar ali quais são os pontos focais do nosso sistema que são críticos e que seriam legais a gente dar uma atenção maior. Depois a gente já pode começar a olhar para as vulnerabilidades possíveis, aí começar a mitigar, depois avaliar tudo de novo. Então, a gente tem alguns passos comuns, mesmo que a gente não aplique nenhuma metodologia específica, que a maioria dos processos de modelagem de ameaças tem, né? Por exemplo, se a gente quiser pegar uma metodologia em específica, mesmo não sendo algo que eu faço muito de praxe, a gente procurar uma metodologia de levantamento de ameaças que seja mais específica, que ela não seja tão branda. Uma que eu acho muito branda, por exemplo, é o Stride, que ela é bem popular. Eu acho ela muito branda para quem está começando, porque ela dá alguns pontos ali e só, né? Por exemplo, é spoofing. Muita gente não sabe o que é spoofing, repudiation também. A gente não faz ideia do que é isso, como deve. Não é muita prioridade nossa aprender isso. Então, eu gosto de indicar algumas metodologias mais específicas, que vão mais a fundo. E um exemplo bom que a gente até usa aqui na Convisa é o CAPEC. A gente pega os mecanismos de ataque do CAPEC e lá tem uma listagem. O CAPEC é um projeto da Mitre. E lá tem uma listagem de vários tipos de ataque diferentes. E dentro dessa listagem tem várias vulnerabilidades listadas. Então, ela é bem específica, ela é bem detalhada, e eu acho bem bacana para a dev, que não tem conhecimento em segurança, olhar pela essa listagem da CAPEC. Boa, acho que é uma ótima dica aí para quem está interessado e quer agora também iniciar esse processo aí na sua empresa, olhar o CAPEC. E assim, não só para realizar modelagem de ameaças, mas até para poder aprender um pouco a ter essa perspectiva de atacante, entender quais são os principais ataques. O Mitre, ele traz muitos exemplos, inclusive, de código vulnerável. E se você alia isso a essas folhas de dicas da OWASP, né, que a OWASP também traz uma série de dicas de codificação segura, você consegue aí evoluir, né, progredir nos seus conhecimentos em AppSec. Isso é muito importante. Mas além desses modelos, existem vários outros, né? Já cheguei a ver uma apresentação com vários modelos, assim, por exemplo, pasta, persona não grata, enfim, tem muitos modelos. E você trouxe aí uma visão interessante de que não existe um modelo, assim, mais certo, né? Um modelo mais popular, ou um modelo mais convencional. Existem vários modelos, e aí cada negócio vai poder aí decidir qual que é um modelo mais, talvez, propício, não sei qual que seria o termo, assim, né? O modelo mais eficiente para eles. Sim. E até escolher o modelo pode ser demorado, né? Não sei como porque tem muita opção, assim. Tem muita opção. E como que eu tenho alguma dica, assim, tipo, para poder facilitar esse processo, ou é só testando mesmo? A tentativa e erro é uma prática muito comum nesse caso, porque a modelagem de ameaças ela tem um ponto que ela ainda não é padrão no mercado. É pouco que faz modelagem. E por isso, justamente, não tem um padrão de como fazer modelagem de ameaças.
Então, a gente, na maioria das vezes, a gente vai ter que tentar e descobrir o que é melhor para nós. Só que aí tem alguns pontos. Por exemplo, se o seu caso, você é desenvolvedor web, você trabalha com aplicações web, o CAPEC é uma boa, por exemplo. Se você trabalha com redes, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa que a gente usava o OASP Top 10, né? Então, a gente pegava os pontos da aplicação e jogava no Top 10. Só que se você, por exemplo, trabalha com redes, não faz muito sentido você pegar um Top 10, o OASP Top 10, e jogar lá, porque não tem nada a ver, né? Vulnerabilidade da web com as redes que você usa. Então, tem as nuances de cada tipo de projeto, de cada tipo de empresa, mas, na maioria das vezes, vai ser tentativa e erro, a não ser que alguém já tenha essa experiência dentro do seu time e fale, não, no nosso caso, é melhor a gente usar isso, né? Mas na maioria dos casos vai ser tentativa e erro. É importante a gente trazer essa informação, assim, porque talvez as pessoas ouçam a gente e já querem um método, né, alguma coisa fácil, né? E a metodologia de ameaças, ela exige muita criatividade das pessoas. Sim. Ter esse pensamento aí de você trazer opções, tentativas, e você criar alternativas, enfim, e você aprender sobre ataques, crescer a sua visão em relação às ameaças, né? Então, é um processo, de certa forma, até a longo prazo, né? Ou estou enganado? Ou é, tipo, a curto prazo? Assim, tem meio que um pouco dos dois. A gente modela para a gente, o objetivo final é construir software seguro. Sim. Isso eu vejo como objetivo a longo prazo. E a modelagem de ameaças, ela tem muito que a gente tem que fazer bastante iteração, porque, justamente igual a gente falou no início, o software, ele cresce, ele aumenta, ele muda, né? Então, a modelagem que a gente fez, sei lá, um mês atrás, pode não ser a mesma de hoje, porque no software tem diversas features novas, tem diversas funcionalidades novas, né? Então, isso vai iterando. Então, a modelagem de ameaça é um processo muito iterativo, que a gente tem que fazer constantemente, né? O ideal no mundo ágil de hoje não é a gente pegar o nosso sistema inteiro, sei lá, a gente quer começar a fazer modelagem de ameaça, vamos pegar o nosso sistema inteiro e fazer. Isso é meio fora da realidade, porque não cabe em uma sprint fazer uma modelagem do sistema inteiro desse. A gente vai gastar tempo demais para fazer. E por isso, então, que eu falei que é importante a gente saber priorizar, né? Para a gente saber o que é crítico na nossa aplicação e começar por aí. Então, o interessante quando a gente vai começar a modelar é pegar uma feature, feature por feature, e começar a fazer modelagem assim. Então, por isso que é um processo muito iterativo, porque o software, né, está em constante evolução. Perfeito. E quando a gente pensa no processo de modelagem de ameaças, eu até fiz uma colinha aqui que tem várias etapas, né? E a primeira delas é a identificação de ativos. E acho que aí é um ponto bastante interessante, que a identificação de ativos ela é a primeira etapa para tudo, né, dentro de um programa de segurança de aplicações. Porque você precisa saber quais são os seus ativos, para você saber também quais são os ativos críticos e também entender quais são as priorizações, quais são as medidas de segurança. E interessante que, né, também dentro de um processo de modelagem de ameaça, você precisa identificar seus ativos e fazer o desenho de arquitetura, né? E é o que você comentou, de fazer esses desenhos e diagramas, né? Isso está dentro do fazer o desenho de arquitetura. Também da decomposição de software. Não, igual eu disse, não é necessário a gente ter o desenho da arquitetura, mas facilita demais. Assim, é uma coisa, uma mão na roda, porque facilita a gente ver justamente o que a gente está lidando. A gente tem uma imagem, literalmente, uma imagem clara do nosso sistema, vai ajudar muito a gente no processo. Eu digo que não é necessário, porque a gente consegue fazer a modelagem sem, mas, né, como eu disse, é mais difícil. Então, o desenho da arquitetura facilita demais o trabalho da gente na modelagem. E aí, depois de você desenhar a sua arquitetura, você faz a decomposição de software. Qual que seria a diferença do decomposição de software e o desenho de arquitetura? A decomposição de software, a gente vai... Eu chamo muito essa fase de priorização. Né? A gente identificou todos os nossos ativos, a gente desenhou o nosso software. O desenho do software, inclusive, serve para outras coisas, né? Não só para modelagem, para documentar, para fazer qualidade e tal. E aí, na decomposição, a gente vai priorizar, a gente vai
desmontar as peças do Lego, como se fosse, e priorizar o que a gente vai modelar ou não. Então, eu vejo essa diferença, assim. Certo. Então, buscar os cenários de ameaças, né? Que é aí que vai exigir um pouco da gente ter esse conhecimento em segurança, entender quais são os ataques, que tipos de ataque existem. E você comentou do CAPEC, que é um recurso interessante para esse processo. Tem mais outro recurso que você indicaria também para quem quer entender mais como interpretar ou como identificar cenários de ameaças? O próprio Top 10, apesar de ele ser uma lista pequena, mas eu já usei bastante dele quando eu comecei a fazer modelagem, é um recurso interessante. Tem listas que são muito mais abrangentes, só que elas, aí eu acho que fugiria muito, seria contraprodutivo por serem muito grandes. Mas essas listas, assim, que vão listando vulnerabilidades e vão listando fraquezas de software, são recursos bacanas da gente consultar na hora que a gente estiver fazendo modelagem. Mas eu acho que a PEG é interessante porque ele é grande, mas ele não é gigante. Que ele meio que não sobrecarrega a cabeça da gente com muita informação. Sim. É importante que desenvolvedores, né, entendam que é o ASP Top 10 também, né, porque que não são as principais ou as categorias de ataque, né, de ameaças mais comuns, então é importante que eles tenham esse conhecimento e a partir dele também possa ir usar o CAPEC. Eu acredito que o ASP Top 10 também é essencial, porque a gente está aqui constantemente tendo acesso a conteúdos, informações sobre segurança. O ASP Top 10 é feijão com arroz, né, como dizem. Agora, para quem não está acostumado, talvez o ASP Top 10 já é uma boa entrada, né? Porque são 10, então já simplifica, né? Sim, não assusta porque tem muita coisa. Mas é claro, aí tem que ter o ASP Top 10 e você ver qual que é também o seu tipo de aplicação, né? Se é mobile, o ASP Top 10 web, então é importante. E aí, depois de buscar esse cenário de ameaças, a gente tem a parte da documentação, que essa documentação, ela entraria dentro da documentação do software. O que seria essa documentação? Ela não documenta a parte? Vai depender mais do gosto da equipe, do time. A documentação, eu vejo ela como muito importante, porque um dos pontos que eu vejo cruciais da modelagem de ameaças é a comunicação. Porque eu vejo a modelagem, ela começa a agregar valor quando ela vira acionável, né? Porque não adianta nada, igual eu falei, a gente tem um modelo de ameaças super robusto, super complexo, e ela ficar sentada lá sem ninguém fazer nada sobre. Então, eu vejo a documentação como importante, e aí, independente dela ser junto da documentação do software separado, né? Aí vai do gosto do time e tal. Ela é importante porque ela meio que torna a modelagem acionável para a gente poder realmente, né, aplicar as mitigações que a gente levantou ali. Então, um dos pontos que eu vejo mais importante da modelagem, inclusive, é a documentação. Antes de ir aqui para a parte da classificação, que acredito que é a parte final, né? Que você classifica ali que você classifica os cenários de ameaças, né? Você classifica o quê aqui? Pode ser classificação de riscos, aí nem todo mundo faz classificação de riscos. Pode ser classificação de riscos, pode ser, de novo, priorização, que aí você vai priorizar as mitigações que a gente levantou. Então, aí vai de empresa para empresa também, né? Geralmente de riscos e priorização de quais mitigações a gente vai aplicar primeiro. E com quais critérios que eu utilizo para essa priorização? Uma dúvida. A classificação de riscos pode ser a gente vai pegar, por exemplo, vamos supor que uma mitigação nossa adicionar CAPTCHA na tela de login, para evitar ataques de força bruta. E a gente tem uma lista de outros requisitos que a gente levantou. Naturalmente, é normal a gente priorizar isso e colocar ele no topo da lista. Então, vai muito do caso da nossa empresa, de quais são as dores que a gente está sentindo, o que a gente vê que é prioridade nossa, e também da análise de risco que a gente fez, que geralmente, pelo que eu vi, né, essa análise de risco não é tão levada em consideração assim. O que é mais levado em consideração é justamente as dores que a gente está sentindo. Então, é mais do caso a caso isso. Entendi. É que eu lembro que na parte de ativos também tem ativos que são mais críticos, outros que não. Sim. Aí vai na criticidade de ativos, né? Exatamente. E de certa forma isso também acaba influenciando, né? Por exemplo, os ativos mais críticos a gente vai ter uma prioridade maior, né? Tem isso também, além das
da própria, enfim, cenário aí de ataque. É natural E é que, sei lá, possível... um gateway de pagamentos, ele tenha mais prioridade do que um dashboard interno na nossa análise, né? Então, justamente, os ativos também, a criticidade de cada um pesa muito na hora da gente fazer essa avaliação. Você comentou que a modelagem de ameaças, ela também tem ali, requer uma habilidade de comunicação, né? Isso foi legal de ouvir, porque isso traz a ideia de que a modelagem de ameaça, ela não pode ser realizada sozinha, ela é realizada em time, né? Em equipes, né? Em mais de uma pessoa, então, obviamente, precisa ter uma interação, uma comunicação ali. E aí eu fiquei com uma curiosidade, é possível a gente pensar gamificação na modelagem de ameaças? Não, é totalmente possível. A gente tem, inclusive, uma metodologia que está ficando bem popular aí, que é um jogo de cartas. A gente faz modelagem com um joguinho de baralho. Caramba. Como se fosse parecido com o Planning Poker. Aí fica até legal para aplicar em time de desenvolvimento, porque é parecido com o Planning Poker, e muito time já faz isso. A Microsoft tem um jogo de cartas, a OASP tem um também, aí tem várias empresas que desenvolvem o seu próprio. Então, gamificação é uma coisa que já está sendo pensada, inclusive, dentro do processo de modelagem. Não só por empresas pequenas, né? Empresa grande como a Microsoft e a UASP até também estão pensando nisso. Caramba, interessante. Olha, porque a gamificação, ela tá entrando em vários faces aí de processos, tanto na parte de segurança, como também outros processos aí da empresa, né, de uma empresa. Então, é interessante que ela também vai para a modelagem de ameaças, porque, como a gente comentou até então, né, modelagem de ameaças parece, às vezes, um processo complexo, ou que falta aí um caminho mais simples, né, e comum. Então, se você já tem uma gamificação ali, talvez isso engaje mais as pessoas a quererem, né, participar, a quererem aí a definir esses requisitos de segurança. Porque, afinal, a gente falou sobre toda a questão de buscar cenários, de ameaças e tudo mais, e aí agora tem os requisitos, né, de segurança. E aí a gente pega esses requisitos aonde? Geralmente, por exemplo, quando a gente não usa uma ferramenta específica, eu já fiz muito modelagem sem usar a ferramenta. A gente desenhava o nosso sistema, sei lá, em qualquer ferramenta, no ScaleDraw da vida, e a partir daí a gente ia levantando as vulnerabilidades. Em cima dessas vulnerabilidades, a gente gerava os requisitos para mitigar. Só que hoje não, né? Na época também tinha, que não é tanto tempo atrás. Mas existem ferramentas que já levantam os requisitos para a gente. A gente joga lá o nosso sistema, desenha tudo bonitinho, define tudo que tem que definir, e eles dão algumas vulnerabilidades que podem acontecer ali. Mas muitas dessas ferramentas são pagas, né? Mas para quem quer começar, assim, ter que comprar uma ferramenta específica, que é até o mais recomendado, porque o processo é mais humano do que feito por ferramentas, o ASVS é uma ótima referência. Então, lá, como eu falei, tem tudo separado por classes, né? Mitigações e requisitos relacionados à autenticação, à autorização, e aí vai separando assim. Então, você pega as suas vulnerabilidades, vai no ASVS, e lá tem mapeado alguns requisitos para cada caso, que é bem interessante são bem abrangentes, é bem interessante dar uma olhada. Caramba, muito, muito interessante. E se lembrando aí que está ouvindo, a Conviso Platform tem o Secure by Design, que possui aí uma ferramenta para te trazer esses requisitos. Mas além disso, né, pensando também na parte de quem desenvolve e aí aplica esses requisitos e depois, né, eu queria entender, por exemplo, esses requisitos eles vão no backlog, esses requisitos eles ficam na documentação, como que eu sei que eu como dev implementei esse requisito ou que outro dev implementou aquele requisito, como que eu sei que esses requisitos estão sendo implementados? Eu aproveito aí para perguntar, porque eu acho que isso, você que já tem bastante prática, né? Acho que você consegue trazer uma visão bem interessante aí. E eu tô trazendo um monte de pergunta. Não, vários processos de modelagem de ameaças, depois da classificação, que é aquela última etapa que a gente viu, tem a etapa de validação, que é justamente para a gente testar esses requisitos, né, a implementação deles, e para a gente ver o que a gente não conseguiu implementar e priorizar para a próxima sprint, geralmente, né? Então, essa etapa de validação é justamente a gente ver a qualidade da implementação,
qualidade do código mesmo, da implementação, a gente testar se ele está realmente validando o que a gente queria que ele validasse. Então, geralmente, a gente tem uma etapa só para isso, para verificar o que a gente fez e se a gente fez bem feito, né? Então, geralmente, a gente adiciona essa etapa aí de qualidade depois de fazer tudo. Boa. E essa etapa de qualidade aí, já pensando mais para frente, eu uso alguma ferramenta de teste para poder testar, para ver se... Ou o code review ele já é o suficiente? Como que eu valido? Qual que é a forma mais prática? Geralmente, o code review é a forma que a gente mais utiliza. Por exemplo, a introdução de um CAPTCHA, igual a gente deu de exemplo mais cedo. A gente vai no nosso código, faz o code review, vê se o CAPTCHA está implementado, mas também o teste de usabilidade é bacana de fazer. A gente vai, sobe o nosso ambiente todo, em homologação ou desenvolvimento, tanto faz, e testa o nosso requisito, vê se ele foi implementado. Ter um pentest também é bacana, né? Assim, é sempre bom adicionar uma camada a mais de segurança, mas no cenário aqui, né, vamos pensar que a gente está numa empresa que está começando a modelar agora. É difícil a gente já ter um pentest também para cada feature nova que vai subir. Então, fazer o code review e testar a usabilidade da implementação nossa já uma coisa bacaninha de se começar. Caramba, olha, quem está ouvindo aí nossa, tem muito recurso que você está disponibilizando aí, vai ajudar muita gente. E já indo para o nosso final aí, eu queria saber quais são os materiais aí, quais são os cursos, certificações que você acha importante para quem deseja crescer nessa área, deseja aprender mais. A OASP tem muito recurso bacana, né? O ASVS não tem só requisitos, lá tem muita informação também. Então, pesquisar sobre o ASVS é bacana. Tem aquelas páginas de informações sobre cada processo, e lá tem sobre modelagem de ameaças. Tem um livro de um cara que implementou o processo de modelagem de ameaças na Microsoft. É um livro muito famoso, ele chama Modelagem de Ameaças. O autor chama Adam Shostak. É um livro muito famoso. Tem curso dele no LinkedIn até, inclusive, então quem quiser pesquisar. Ele ensina bastante sobre Stride, ensina sobre outras metodologias também, então é bacana. E no YouTube, o YouTube tem muita coisa bacana. No blog da Conviso também tem muito artigo bacana que eu já li lá sobre modelagem. Então, a internet aí é uma grande biblioteca hoje. Então, tem muita coisa bacana por aí. E você tem uma palavra final? A gente já está indo na conclusão, então, se você tiver alguma coisa, um comentário final para fazer em relação a esse assunto, fica à vontade. Se não tiver também, que a gente, nossa, um parênteses aí, o Thiago vai cortar isso depois, tá? Mas eu estou desenvolvendo uma aplicação, então eu estou nessa parte de modelagem de ameaça. Por isso que eu fiquei perguntando um monte de coisa específica, porque eu estou nesse processo. E é muitas coisinhas, né, assim, pequenininhas. Sim. Nossa, me ajudou bastante, viu? Que isso. Bom, a gente está aqui chegando ao fim. Acredito que quem ouviu aí recebeu praticamente um curso aí de modelagem de ameaça, porque a Isabela, ela trouxe muitas informações que até eu não sabia, assim, que eu acho que é muito relevante para quem está começando a realizar modelagem de ameaça. E, bom, a modelagem de ameaça quando a gente fala de shift left, né, a gente pensa em segurança no início, e a modelagem de ameaças é a primeira coisa que a gente traz, né, dentro dessa visão, dentro dessa abordagem de shift left. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo com a Isabela, mas os nossos ouvintes podem usar as nossas redes sociais para trazer perguntas, fazer comentários. As redes sociais da Isabela vão estar na nossa descrição do episódio. Isa, você teria alguma dica aí? Teria alguma palavra final? Suas redes sociais, quais são? Meu LinkedIn só, eu não uso muitas redes sociais. A Isabela Matos mesmo, como o Galdino falou, vai estar aí na descrição. E dica, sei lá, não começa a fazer modelagem, não tem muito segredo. A gente aprende fazendo, é igual programar mesmo, não tem jeito. A gente tem que fazer para a gente aprender. É importante, tem que fazer, essa mensagem é importante. É isso, a nossa conversa acaba por aqui. Muito obrigado, Isa, por você ter aceitado esse convite. Muito obrigado por vocês terem acompanhado esse papo até aqui. E para continuar recebendo notícias, fique atento às redes sociais, ao blog da Conviso, e te encontro no próximo episódio.